Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje é um domingo especial também por conta de um calendário que não é exatamente um calendário cristão, mas é um domingo em que a gente aqui no Brasil celebra o Dia dos Pais. E eu, no meu coração, pensei em dois textos que tratam de pais. E enquanto o culto aqui nosso se desenvolvia, eu fiquei com o desejo de ler um desses textos com vocês, na expectativa, aliás, muito mais do que na expectativa, na absoluta certeza que esta inspirada palavra, por si, vai abençoar o seu coração. E aqui nos incluímos todos, pais, mães, filhos, todos nós, numa famosíssima história a respeito de um pai em busca de seus filhos perdidos. E poucos comentários para que a gente reserve um tempo a mais para orar aqui por duas situações específicas referenciadas nesse texto, às quais eu quero fazer menção para orarmos em seguida. O texto de Lucas, capítulo 15. Então, se você tiver a Bíblia aí em suas mãos, você, por favor, abra Lucas, capítulo 15. Se você não tiver o texto, você pode dar uma chegadinha para o lado esquerdo, para o lado direito, sem nenhum problema, e acompanhar a leitura desse texto maravilhoso, célebre, parábola intitulada de Parábola do Filho Pródigo. Texto a partir do verso 11, de Lucas, capítulo 15. Vamos nos colocar de pé outra vez, meus irmãos e irmãs, você que nos visita, para lermos aqui essa conhecida história de um pai em busca dos seus filhos. E o texto tem a ver com esse dia, segundo domingo de agosto. Versículo 11, o texto diz assim: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão
e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esta é a bendita, maravilhosa, inspirada palavra do Senhor, que ela nos abençoe. Vamos nos assentar. Como disse a vocês, esses textos ficaram aqui no meu coração. Eu vou subverter a ordem daquilo que eu mesmo havia pensado em falar para vocês aqui, mas em torno desse mesmo assunto, alguns comentários bem rápidos para a gente orar em seguida. Esse Dia dos Pais certamente evoca muitas lembranças, e nem todas são das mais alegres. São relações eventualmente muito complicadas. A gente que passa a vida fazendo análise para resolver questões que têm a ver com suas relações com seus pais. A propósito desse dia, eu li numa das revistas da semana, dessas revistas que circulam semanalmente, matéria de capa, matéria, aliás, super nostálgica, em que 10 filhos, maioria deles de gente famosa, cujos pais já não estão mais aqui, morreram, alguns numa circunstância violenta, super dramática. Esses 10 filhos foram chamados pela revista, pelo jornalista, para escreverem cartas, supondo que seus pais aqui estariam, ou tentando de alguma forma dizer aquilo que não puderam dizer para os seus pais. E o título da matéria era Saudades do Meu Pai. E confesso para vocês que eu fiz isso que eu estou fazendo aqui enquanto lia a matéria. Mas não é só por conta das saudades que esse dia evoca eventualmente lembranças dolorosas. O texto, vocês viram aqui, é claríssimo, metáfora extraordinária, dando conta do Pai Celestial, do próprio Jesus, às voltas com distúrbios em família. E um dos grupos que eu quero convidar para uma oração nessa noite é o grupo dos pais. E vamos ser um pouco mais genéricos. Vou incluir aqui também as mães, embora seja hoje o Dia dos Pais. Vejam que aqui o que se tem é o pai perfeito, absolutamente perfeito, figura representativa do Deus todo sábio, todo perfeito, cheio de amor. Vede com que grande amor vos tem amado o Pai, diz o evangelista João na sua primeira carta, no capítulo 3. E
consolo para nós pais, para você que está aqui, é o fato de que nem sempre se deve, freudianamente, transportar os problemas dos filhos para conta dos descaminhos e dos fracassos dos pais. Porque aqui o que se tem é a experiência de um pai perfeito em todos os seus caminhos, e essa exclamação de Deus na profecia de Isaías dizendo: Israel, afinal de contas, onde é que eu errei para você se desencaminhar? Então, nessa noite em que nós vamos orar com os pais, você certamente, como pai, como mãe, já errou muito, tem errado, mas este sangue vertido na cruz do Calvário, mediante o qual todas as penas decorrentes do pecado e a culpa decorrente do pecado e as consequências da morte decorrentes do pecado são absolutamente banidas da sua vida e da minha vida, daquele de quem aceita Jesus. Você tem que viver em paz, projetando para as largas costas do Pai perfeito, Pai das luzes, todas as suas aflições relativamente aos seus filhos. Aqui, nessa parábola dita do filho pródigo, e a respeito da qual tanto se tem escrito, um dos meus pastores e autores prediletos tem recebido aqui do Alex, pode continuar mandando, Alex, aqueles artiguinhos maravilhosos, de vez em quando ele manda, não só o artigo, manda a mensagem do pastor Tim Keller. Escreveu um livro primoroso sobre essa história maravilhosa. E o título não é O Filho Pródigo, é O Deus Pródigo. Porque aqui existe uma escolha equivocadíssima de um dos filhos que decide rejeitar, abrir mão da identidade da sua família, tomando antecipadamente posse do naco da herança que lhe cabia. Como quer dizer, pai, eu vou dar preferência aos teus haveres relativamente à convivência contigo. E foi exatamente isso que esse filho fez. O filho mais velho, que aparece retratado nessa parábola, da mesma forma, também lida com enormes dificuldades na sua relação com o pai. Ressentido, sem compreender nada, absolutamente nada do que seja a graça, também se distanciou do pai. De modo que esta é uma história de dois filhos que, de alguma forma, por caminhos diferentes, razões distintas, distanciam-se e perdem-se nas suas relações com o pai. E se você quer saber, essa é exatamente a minha história e a sua história. Por mais certo e retocável que seja o seu currículo vitae, por mais que o registro da sua vida moral seja o de uma vida absolutamente ilibada, limpíssima, essa é a minha história e a sua história. As nossas histórias confundem-se nos descaminhos destes dois filhos. Um deles decidiu por uma vida, por assim dizer, libertária, livre de qualquer tipo de amarra, e saiu à vida, para descobrir a vida, para gozar a vida, para gastar aquilo que ele considerava que lhe era de direito. O outro viveu outros problemas que a gente mais adiante poderá verificar, não é objeto do nosso estudo nessa noite.
Antes de nós orarmos com os pais e com alguns filhos, é importante você e eu refletirmos algumas coisas aqui que a escolha desse filho caçula trouxe consigo. Essa é uma referência de fases das nossas vidas, ou de uma escolha em que você, nesse instante, poderá estar metido. Alguém que decide abandonar a casa super segura, os limites super seguros da vontade de Deus, a casa do Pai, as relações com o Pai, e decide ir à vida. Gastando aquilo que ele recebeu por herança. Vale você notar o seguinte: essa escolha implica numa transferência de domínio, de governo, de senhorio na vida daquele jovem que assim escolheu, do caçula. Resolveu, por alguma razão, sair da casa do pai, ser livre. E essa sua opção implicou em colocar-se debaixo das leis de um outro país para o qual ele se dirigiu. O que Paulo, escrevendo aos Colossenses, declara é que Jesus nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem decide distanciar-se da casa do Pai, da vontade de Deus, do abrigo seguro, do seu Senhor, do meu Senhor, do nosso Senhor, bandeia-se, e não existe uma terceira opção, uma terceira via para um outro governo. Nesse caso particular, e assim é na vida de quem se distancia da casa do Pai, é um governo ditatorial, tirânico, cujas marcas são as marcas apresentadas aqui nesse texto, dessa parábola, dita do filho pródigo. Ninguém lhe dava nada. O texto diz, toda a sua riqueza, sua parte da herança, rapidamente consumida. E você sabe que esta é uma lei inexorável da vida sem Deus. Os recursos se consomem rapidamente, muito mais rapidamente do que ao mais lúcido dos seres humanos pudesse parecer. Basta você verificar o que talvez seja uma ilustração meio grotesca da fugacidade dos recursos que a vida pode oferecer e que eventualmente Deus coloca nas nossas mãos para serem gastos de conformidade com a sua vontade, no investimento na casa do Pai. Tanto se tem falado da fortuna do Ike Batista, que tem gente já querendo fazer vaquinha para dar uma forcinha a ele, porque há 3 anos, 4 anos atrás, numa entrevista na Globo News, Manhattan Connection, depois na Exame e tantas outras revistas por aí, ele dizia, eu serei o maior bilionário do planeta. Só não sei se vou passar pela esquerda ou pela direita aquele mexicano Carlos Slim, que é o homem mais rico do mundo. E os seus 30 bilhões de dólares de fortuna pessoal, segundo a estimativa da Forbes, hoje são só 200 milhões de dólares. Está pobrezinho, coitado, mas fugacidade impressionante dessas riquezas. Você quer ver como é que as coisas passam muito rapidamente? Você que gosta de futebol, como eu gosto, deve saber que no final do ano, no encerramento da temporada aqui de futebol no Brasil, tem aqueles jogos beneficentes. Eu confesso a vocês que eu acho aquilo um pouco deprimente. Porque você olha aqueles jogadores que eu acostumei a ver jogando no auge da sua forma, numa situação lamentável. Só jogo beneficente mesmo, né? Cidadãos patuscos,
belas panças se movimentando com extrema dificuldade, traços daquela velha categoria ainda sobrando aqui e acolá. Estes recursos que a vida oferece, maravilhosos recursos, esgotam-se muito rapidamente. E não por acaso o esgotamento desses recursos, ao esgotamento destes recursos fora da casa do Pai, acompanha forçosamente fome gravíssima neste país distante da casa do Pai. É sempre assim, porque fora da casa do Pai, você vale quanto você tem e quanto você pode oferecer para a vida. Tão logo estes recursos esgotam-se, saúde, finanças, posição, status, a fome bate à sua porta de maneira inapelável e inexorável. Este filho optou como alguns optam, de maneira absolutamente equivocada, e com isso eu quero orar nessa noite, ao lado de pais que andam sofrendo por conta de filhos que prodigamente andam gastando os seus recursos fora da casa do Pai. Por que será que esse caçula resolveu sair? A gente pode especular muito, eu não vou especular, vou encerrar aqui para a gente orar. Simplesmente porque viu glamour, fascínio, como Jesus na parábola do semeador disse que haveria a apelar para o coração de alguns. Talvez por conta de problemas em família. E não é assim que eventualmente acontece com a gente? Você tem problema na casa do pai, na igreja, com o irmão mais velho, com o irmão mais novo, relações de desentendimento com o pai, você não sabe exatamente por que é que Deus permite que você passe por determinadas situações, e no seu coração brota a semente do ressentimento e da amargura. E lá está você, tal pródigo, a despender dissolutamente os recursos tão caros com os quais Deus beneficiou a sua vida. Muito mais se poderia dizer a propósito a respeito dessa riquíssima história, mas eu vou parar por aqui, porque no meu coração a vontade enorme é de orar com estes dois grupos. Pais que, tal como o perfeito Pai Celestial, andam a sofrer por conta dos descaminhos dos seus filhos. Então nós vamos orar nessa hora. Você que é mãe, você que é tio, que é tia, que é padrinho, pode vir também, intercessoriamente pedir a favor de uns e de outros. Aqui também nós vamos deixar as culpas que eventualmente amassam o coração, esmagam a consciência de pais e mães que se veem às voltas com pródigos, gastando indebitamente, impropriamente, os recursos que a vida lhes ofereceu. Então nós vamos orar. Se você está nessa situação, você pode vir aqui para a gente orar. Pais, mães, padrinhos, a oração é intercessória a favor dos filhos. Também vou orar por você, no sentido de que você saia livre de qualquer questão que tenha a ver com culpa. É para você entregar-se a Deus, dizendo: Senhor, de fato, eu nada me pareço com o Pai perfeito, Deus Todo-Poderoso, mas os meus fracassos, eu os coloco todos no altar do Senhor. O segundo convite é para os filhos de qualquer idade. Disse a vocês aqui que essa é a história não de um jovem
que se desencaminha. É a história minha e a história sua. Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Se você, como filho de Deus, sente-se distante da casa do Pai e deseja nessa noite orar, colocar sua vida, seu coração diante de Deus, dizendo: Senhor, eu pequei diante dos céus, diante de Ti. Trata-me como um dos Teus trabalhadores. Este Deus bendito haverá de responder para você. O Deus pródigo, que gasta a sua vida, gastou na cruz do Calvário a meu favor e a seu favor, haverá de lhe responder: vem, filho, vista-se com a roupa do Pai, a melhor roupa, o anel que lhe dá o direito do retorno à casa do Pai, o nome outra vez gravado, parte da família. Se você quiser orar como pródigo de volta à casa do Pai, seja por que for, seja qual for a sua idade, nós vamos orar agora. Senhor bendito, diante da Tua palavra, nós colocamos nomes dos filhos, dos sobrinhos, um por um, das filhas, das sobrinhas, dos que convivem conosco de maneira mais próxima ou mais distante, estes nomes, às centenas, que de alguma forma mais aguda fazem teus filhos e filhas, pais, mães, tios, tias, avós, avós, se afligirem diante de Ti, diante da vida. Ó bendito Deus, na confiança plena de que o Senhor está à porta, como Pai perfeito em todos os seus caminhos, para recolher de volta a segurança da casa do Pai. Estes pródigos todos estão diante do Teu altar. O que nós, como pais, não podemos fazer, não sabemos fazer, não soubemos fazer, ó Deus, por força do Teu sangue, pelo poder da Tua graça, opera agora em nome de Jesus. Onde quer que o pródigo esteja, quem sabe alguns tais como o filho mais velho, em casa, mas fora do ambiente festivo da casa do Pai, ressentidos, feridos, machucados, confusos, amargurados, ó Senhor bendito, dá-lhes a graça desta poderosa reconciliação das suas vidas com Deus Pai Todo-Poderoso. Amado Senhor, os filhos que geramos para a salvação. Essa é a nossa convicção em Ti, e haveremos dia a dia de professá-la em nome de Jesus. Fazer como pai da fé, esperando contra a esperança, para virmos mais dia, menos dia, a Tua promessa de maneira completa, cabal, radical, a se cumprir na vida deste povo, na vida desta igreja, para o louvor da Tua glória. Senhor, que os Teus filhos e filhas, que nessa noite se apresentam como aquele filho pródigo, moído, cansado de ser destratado, maltratado pela vida naquele distante país, distante da casa do Pai. Estes que desejam hoje
se reconciliarem com Jesus, com Deus, o Pai. Ó Senhor, que Tu os visites de maneira especial. Pai querido, estas vestes da salvação, as melhores, as do Pai, o sinete, o sinal, o anel, ó Jesus, que por Teu poder lhes sejam concedidos hoje. Obrigado pela Tua bendita palavra e pela operação poderosa de Deus entre nós. Em nome de Jesus e para o Teu louvor. Amém, amém. 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 Que Deus nos abençoe, todos vocês, muitíssimo.